Mas eu gosto de citar até uma frase que o nosso fundador, o Caio Lobianco, falou certa vez, que é isso, não existe uma fórmula mágica, né, para lidar com bullying. Então, é preciso que qualquer protocolo que a gente vá seguir, ele inclua a escuta dos envolvidos na situação. Sejam bem-vindos ao Descomplicando Diálogos, o podcast do Colégio Indy. Somos uma escola com mais de 40 anos que atende do maternal ao ensino médio, sempre valorizando o desenvolvimento integral e humanista de nossos alunos. Eu sou Ruth Passarinho e estou aqui para conduzir essa conversa sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia escolar e familiar. Aproveite para seguir nosso podcast nas principais plataformas e não perca nenhum episódio. Hoje é o nosso terceiro episódio e o tema é bullying e cyberbullying. Para esse dia especial aqui nessa gravação, convidei o Saulo, que é do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, parceiro da escola no projeto socioemocional. Então, bem-vindo, Saulo. Muito obrigado, Ruth, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Colégio Indy também pelo convite. Espero que esse seja um bom tempo e a gente tire um bom proveito desse momento. Maravilha. Você quer se apresentar um pouquinho na sua trajetória, falar um pouquinho o que é o LIVE, de repente, para os nossos ouvintes entenderem o que é esse programa? Claro, vai ser um prazer. O LIVE existe desde 2016, nasceu em chão de escola, e de lá para cá, o nosso projeto, a nossa iniciativa, ela vem crescendo. A gente começou ainda no Fundamental 2, né, nesse segmento, a gente foi ampliando para o Fundamental 1, para a educação infantil, chegamos ao ensino médio também, com uma proposta de fazer uma educação socioemocional que não seja exatamente prescritiva, mas uma educação socioemocional que ela esteja de acordo com as possibilidades e as propostas pedagógicas das mais de 700 escolas que a gente tem pelo Brasil. Então, Ruth, eu sempre gosto de dizer que o LIVE, por ter vida no seu nome, é um laboratório vivo, né? É um laboratório de práticas vivas, onde a gente escuta professores, a gente troca com professores, com famílias, com alunos, para conseguir construir esse laboratório, que é de fato um espaço de discussão. Eu sou graduado e mestre em História, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuei com educação técnica também, trabalhei com pré-vestibulares comunitários enquanto educador popular na Ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro, uma ilhota de 2.000 pessoas, mas que tem assim uma identidade muito própria também. Então ali eu pude aprender muito com aqueles alunos do pré-vestibular sobre a vida, sobre decisões, escolhas, né? Conheci o LIVE em 2021, de lá para cá já são 3 anos nas estradas do Brasil, né, conseguindo fazer um trabalho um pouco de mascate, né, de trocas entre educadores, professores e famílias. Então, acho que esse é um bom resumo do que é o LIVE, desse encontro que eu tive também com o laboratório. Muito legal. E você comentou, Saulo, que o laboratório é vivo, né? É uma maneira de vivenciar as situações e elaborar junto e propiciar que o aluno, a criança, o jovem possa ter um repertório aí emocional de gerir e lidar com as situações, os conflitos, as dificuldades, os desafios de cada faixa etária, né? Desde nomear as emoções, entender as emoções, até o fazer escolhas, né? Chegando lá no vestibular mais propriamente dito. E no Indy nós temos uma certeza de que nós somos uma escola viva. Então, para a gente não ter um modelo único de como resolver situações no dia a dia, e vou colocar de modo geral aqui como resolução de conflitos, né? Que acontece constantemente em ambientes sociais com crianças e jovens, então dentro das escolas, para nós é algo que aproximou muito quando a gente conheceu a proposta do LIVE e por isso a gente trouxe ele para a escola. E o que eu mais gosto, e é importante a gente sempre frisar, a familiarização que buscou, o que fez a escola buscar o LIVE como parceiro, porque existem muitos programas e projetos de cunho socioemocional para escolas, né? E soluções nesse sentido. Mas o que a gente
entendeu de maior familiaridade com o indie é justamente a possibilidade da gente ter liberdade de aplicar a nossa metodologia, a nossa maneira, a nossa filosofia, o nosso formato de entender a escola e a educação com um programa que agrega e não um programa que engessa ou que direciona um único formato de ser aplicado e de ser contemplado, né? Então, é um recurso estruturado, muito bem elaborado, muito bem pensado, com cabeças pensantes para isso, né? Com uma equipe de excelência para isso. Então, para nós é sempre importante reforçar essa questão, né? Porque a escola continua tendo a sua essência preservada, a sua metodologia preservada, a sua função, né? Enquanto uma escola disruptiva que somos, né? Uma escola não tradicional. Essa foi uma coisa que apareceu naquela roda de conversa que a gente teve com os familiares recentemente, né? E aí, Saulo, queria também, depois que os ouvintes pudessem ter acesso, a gente já indicou, mas acesso ao Sinto Que Lá Vem História, que é o podcast de vocês, né? Do Live, que tem aí um monte de episódios sobre diversos temas que são interessantes e que a escola corrobora, né? De alguma maneira, então, que os ouvintes possam procurá-los também nas redes sociais, né? E aí a gente vai deixar isso tudo na descrição. Maravilha. E aí vamos começar nosso bate-papo, assim, vocês têm já uma estrutura, né, bem robusta em relação à temática de bullying e cyberbullying, rodando as escolas, como você falou, né, com certeza você já tratou sobre esse tema, já conversou sobre esse tema em outros locais. Eu acho que é muito claro para a sociedade a definição do que né, o entender o que configura o bullying de fato, né, e o cyberbullying, a diferença do conflito para uma situação de bullying, mas eu acho que seria interessante se você pudesse, resumidamente, trazer um ponto de vista sobre isso. Maravilha, Ruth. Eu até penso que tem muitas pessoas que de fato compreendem o que é, e outras pessoas que têm uma certa noção do que significa, mas que na prática essa noção ela vai variar bastante, né? Uhum. Quando a gente fala sobre bullying, tanto para mais ou para menos, né? Existem aqueles grupos de pessoas, e pais inclusive, que ainda têm uma percepção de que isso é besteira, de que não tem um peso assim tão grande. Eu posso dizer por experiência que tive com algumas famílias, deve ter uns 2 meses mais ou menos, eu vi de um pai que poderia existir um bullying positivo. E que isso aconteceu com o filho dele, que foi chamado de gordinho, e graças a isso ele resolveu fazer academia. Eu achei uma situação um tanto inusitada, porque existe a possibilidade de ser positivo? Acho muito difícil, né? Porque a gente está falando de um tipo de agressão recorrente, né? Por um outro lado, também, eu acredito que existam aquelas pessoas que vão interpretar qualquer briga e qualquer confusão como bullying. Uhum. E é preciso saber navegar entre esses dois polos, né? Ao mesmo tempo, todo mundo aqui já participou da escola, já fez parte da escola, certamente você já se desentendeu na escola, já brigou na escola, com seus amigos, provavelmente na escola. E talvez alguns de nós, a gente tenha na nossa memória também alguém que nos perseguiu de forma um pouco mais sistemática. Essa perseguição sistemática é o que define o bullying. Uhum. A gente poderia pensar que o bullying é uma agressão, mas uma agressão não necessariamente configura bullying, verbal ou física. Né? Pode ser um soco, um chute, enfim. Isso ainda não configura bullying de uma maneira geral, mas ela precisa da repetição e da recorrência. Uhum. Né? O bullying ele tem como característica, tá até no próprio termo, né, que tem esse sufixo ing, que representa justamente a repetição de alguma coisa. Então é preciso ter a recorrência para que a gente consiga chamar um tipo de agressão, de violência enquanto bullying. Né? Uhum. Sem a recorrência, a gente pode dar outros nomes, mas ainda não conseguimos chamar de bullying.
E é muito importante, eu tenho lido muito a respeito, né, dessa temática, a não banalização do termo, né, até para a gente poder identificar corretamente, ser mais assertivo na prevenção e na condução de situações já existentes, né, porque é sempre muito desafiador. Quando a gente fala entre iguais, né, de criança com criança, adolescente com adolescente, certamente a gente tem que entender que aquele que comete o bullying também precisa de assistência e de acompanhamento, tanto quanto aquele que está sofrendo a situação de bullying, né? Porque algo está desajustado para os dois, né? Para quem está sofrendo como vítima naquele momento e para o algoz, mas muitas vezes também acontece de esses papéis se inverterem. E aí, ora, aquele que estava cometendo vira a vítima e o outro se torna o algoz, e aí isso vai virando de uma complexidade tão grande que a parceria com os pais é muito importante para que as escolas tenham assertividade, né, e consigam conduzir de uma maneira mais adequada, porque é muito sofrimento para quem está envolvido, é muito sofrimento para quem assiste tudo aquilo, né? E o envolvimento emocional, como pai e mãe, ao ver o filho passar por coisas que eles não conseguem controlar e resolver, né? E por situações de agressão, é muito doloroso também, né? Então, a gente tem que usar o termo de forma adequada para a gente não banalizar. E aí, como você colocou, né? Tudo vira bullying. Então, o que é bullying, afinal? Né? E acho que essa explicação sua foi bem objetiva e muito assertiva, né? E aí, a minha pergunta é assim. Dentro do programa socioemocional, a gente trabalha com o pretexto da prevenção, né? Vamos prevenir para evitar que as situações aconteçam. Isso não significa que elas serão extintas, né? Mas talvez elas não tenham um impacto tão pesado e tão profundo que às vezes pode ter, porque você fortalece o sujeito quanto aos seus sentimentos, você fortalece o aluno a enfrentar situações difíceis, a nomear emoções, como o programa traz, né? Numa linha aí de crescimento das faixas etárias. Mas dentro dessa ideia de prevenção, como que vocês no LIVE entendem a participação das famílias, né, dos pais? Porque na escola a professora vai desenvolver o programa, vai conversar, a gente usa muita literatura, a gente tem muitos recursos, mas a família pode e deve contribuir de uma forma muito significativa, né? Então, como vocês veem isso? E porque eu sei que o programa, o LIVE vai para casa, né? Tem a parceria com as famílias. Então, dentro da linha da prevenção ao bullying, o que vocês têm aí de mostrar para os nossos ouvintes como que o LIVE pensa a respeito disso e traz como sugestões, indicações, orientações às famílias? Maravilha, Ruth. Eu acho que você trouxe uma palavra que é muito interessante para a gente pensar o que é o bullying, né? Ele traz uma complexidade, né? Muitas vezes a pessoa que é vítima de bullying, um alvo do bullying, né? Ele pode se tornar autor, né? E ele pode se tornar autor até para evitar de ser alvo, né? Ou pode se tornar autor sem perceber o que está acontecendo ainda de uma maneira mais profunda. Então a gente tem até muito cuidado com esses nomes, né? Com os nomes que a gente dá ao autor é o nome que a gente dá ao alvo, porque esses papéis estão mudando a qualquer momento. Então, eu acho que o primeiro de tudo é ter muito cuidado quando a gente vai lidar com as crianças dos outros, os filhos das outras pessoas. Porque, às vezes, uma mãe, um pai pode estar pedindo a expulsão de um aluno, pedindo punição a esse aluno, e na semana seguinte pode ser o seu filho que está fazendo bullying. Então, isso é obviamente muito complicado. Óbvio que assim, não há uma fórmula mágica, porque existem muitos casos diferentes para bullying. A gente poderia pensar em diferentes formas de bullying, como, por exemplo, um bullying verbal, né? Um bullying mais físico, um bullying material. A gente pode estar falando aqui
de uma situação onde você tem alunos de diferentes estratos sociais na escola, né, bolsistas ou não bolsistas também, isso pode acontecer, e o aluno é constantemente humilhado por sua condição material. A gente pode estar falando de cyberbullying no contexto virtual. Então, assim, o que se conversa dentro de casa? Quais são os valores que nós trazemos também dentro de casa nesse contexto? Porque ele vem desse lugar. Quais são os assuntos que a gente fala dentro de casa? Será que quando a gente busca uma escola, ou quando a gente está falando sobre outros alunos, a gente está falando sobre uma competição antes de uma comparação? Eu gosto de fazer essa provocação, Ruth, porque eu lembro que quando fui alfabetizado, a minha mãe virava para os outros alunos e falava assim: com quantos anos seu filho foi alfabetizado? Aí diziam: com 6. Ela: o meu foi com 5. Uhum. Parece uma bobagem e de fato até certo ponto é uma brincadeira, mas a gente estimula muito a competição, né? E o bullying, de uma certa maneira, ele também é o resultado de uma sociedade onde a gente estimula mais a competição do que a cooperação, onde a gente estimula mais essa diferença, até através da violência, do que abraçar o diferente. Né? É mais a segregação, a separação da diferença do que a proximidade com a diferença. Então, acho que algumas coisas são fundamentais. A primeira delas é o tipo de comunicação que se estabelece em casa. É feita uma comunicação, eu poderia dizer assim, acolhedora com essas crianças, com seus filhos? Como que é essa comunicação em casa? Será que nós não estamos sendo agressivos e violentos o tempo inteiro? Como a gente lida com erros dentro de casa? Como que a gente fala dos filhos dos outros dentro da nossa casa também, né? Porque às vezes a gente sabe como funciona isso. Nós somos humanos, fazemos parte de famílias também, a gente já ouviu isso, né? Como que a gente lida com as outras pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto principal, que a família precisa realmente olhar quais são os valores, como que a gente lida com aqueles que a gente vê enquanto diferentes, como que a gente lida com aqueles que a gente interpreta enquanto frágeis, né? Eu acho que são 2 pontos importantíssimos. Agora, num sentido mais técnico, eu acho que a supervisão digital também passa a ser algo muito importante, porque, de uma certa maneira, eu lembro de estar conversando com um coordenador de uma escola em São Paulo, uma escola muito interessante, e ele me apresentou uma pesquisa que eles estavam fazendo com relação aos alunos na virada do Fundamental 2, principalmente, 6º, 7º ano, etc. E havia uma mudança de comportamento desses alunos com relação ao 4º, 5º ano. Que tipo de mudança? Os alunos do 4º e do 5º ano, em geral, quando eles viam uma situação de violência num Discord, num servidor, etc. e tal, eles imediatamente saíam dali. Eles saíam, iam para outra sala. Os alunos do 6º e 7º ano, eles viam a situação de violência e não saíam mais. Ou seja, há uma série de questões aí, né? Ou seja, a normalização dessa violência, a compreensão de que isso talvez não faça tanta diferença assim. Ou seja, existe hoje nas redes sociais também, e determinados espaços digitais, uma conversa e um diálogo violento que é basicamente livre. Né? Então, é preciso conversar com os nossos filhos sobre esse tipo de conteúdo. Né? O que esse tipo de conteúdo traz? Quais são as implicações desse tipo de conteúdo? Porque muitas vezes, até no mundo digital, é difícil da gente saber se a pessoa que está ali do outro lado ela é um adolescente, se ele é um adulto incitando violência de alguma maneira. E aqueles episódios muito tristes do ano passado, né, descobriu-se por uma série de razões que também existiam adultos envolvidos naquilo. Então, acho que a supervisão digital é um segundo ponto. O primeiro ponto foi os nossos valores, como a gente lida com as diferenças. O segundo ponto é a supervisão digital. E o terceiro ponto é a conexão e diálogo. É se aproximar dos nossos filhos, saber o que eles sentem, o que eles passam também. Porque muitas vezes o comportamento de um aluno, e você sabe disso até melhor que eu, um comportamento de um aluno dentro da escola, ele diz respeito a questões que às vezes estão acontecendo dentro de casa. Né? Será que ele é escutado dentro de casa? Será que ele se sente escutado dentro de casa? O que está se passando dentro da casa desse aluno? Porque ele pode chegar na escola e querer chamar atenção. Né? E o bullying pode ser uma forma também de uma criança chamar a atenção dos seus pais, para que eles
vão até a escola, para que eles escutem o que essa criança está fazendo, para que ele até briguem com ele de uma certa maneira, mas que de alguma maneira ele tenha a atenção que talvez ele possa não ter da família. Eu tentei pegar um pouco de tudo, assim, porque é de fato complexo, né? E cada família vai encontrar uma saída e uma identificação desse problema. Eu acho que passa por esses 3 pontos, principalmente. E dentro do segundo ponto que você falou, né, do cuidado do digital, né, da supervisão digital, isso foi um tema dentro do primeiro episódio nosso, né, sobre parentalidade. Eu destaco também a questão da autoimagem, porque além da incitação à violência, a gente tem muito um parâmetro e um direcionamento a um ideal de imagem, de corpo, de beleza, né, enfim, de referência que esses meninos muito novos, ali de 6º, 7º ano, 8º ano, que estão ingressando nas redes sociais, nas vidas sociais, na vida social real e virtual, que isso é um ponto também que você ou se fortalece dentro daquilo das suas certezas e da sua convicção sobre si mesmo, né? Porque eles estão em construção disso, dessa subjetividade, isso não está pronto, nem tá posto, mas não está pronto, assim como pode fragilizá-los também, né? Então é importante ficar atento, porque às vezes você tem ali um adolescente, né? Uma criança que se fragiliza muito com aquilo e não se acha capaz, não se acha bom o suficiente a nada, não se acha forte o suficiente para confrontar, para dar um limite, né? Porque é muito comum em situações de bullying a vítima, né, em questão, se colocar num lugar de uma fragilidade muito grande, né? E você vê um sujeito com potencial gigantesco, com competências incríveis e com habilidades que muitas vezes superam até daquele que está cometendo o bullying com ele, né? Então, eu destacaria aí nesse ponto número 2 esse aspecto. E a gente na escola, que aí foi do segundo episódio, defende a vida on, telas off, né? E eu ainda defendo um pouquinho mais. Eu, enquanto escola, defendo um pouquinho mais. Não insiram as redes sociais para esses meninos antes dos 16 anos. Eles não têm maturidade para lidar com a complexidade, a profundidade, a exposição e a insegurança que as redes sociais trazem, né? E é geralmente a idade em que eles ganham o celular de presente e que eles têm acesso permitido. Esses dias uma aluna virou para mim e falou assim: poxa, eu queria tanto, 6º ano, né? Eu queria tanto que a minha mãe liberasse, meu pai liberasse, que eu tivesse redes sociais. Eu falei, ué, por que você não pergunta para eles o que eles acham disso, né? E aí ela veio me trazer a resposta, ela falou assim, sabe o que eles me disseram, Ruth? Que eu não tenho maturidade para nada disso, que eles estão cuidando de mim e que enquanto eu não tiver maturidade para cuidar e fazer as coisas que eu devo fazer, como, por exemplo, não ficar de recuperação, ler o livro que eu tenho obrigação de ler, né, me gerenciar ali, em outras palavras, né, no dia a dia, que eu não vou entrar nas redes sociais. E aí ela falou disso com um tom de reclamação, né? E eu falei assim, olha, eu acho que seus pais foram muito coerentes. Isso é uma maneira de cuidar, isso é uma maneira de amar você, né? E aí ela ficou me olhando, reflexiva, assim, e eu achei tão bonitinho o quanto ela foi honesta, assim, né, no movimento, no desejo, porque o desejo faz parte de estar incluído, inserido nisso tudo, mas ela compreendeu que aquilo não era o melhor para ela, mesmo achando ruim, reclamando, né? Então, eu acho que esse diálogo que você comentou como terceiro aspecto inclusive, na imposição de alguns limites, na imposição de algumas barreiras que são fundamentais para que eles possam se estruturar, né? O que você espera de um menino de 12, 13 anos? Que ele consiga, que ele fique dançando ali uma trend, ou que ele fique envolvido horas, né, imerso numa tela, ou que ele vá se desenvolver e fazer uma atividade física, fazer suas tarefas, ser produtivo em casa também. Isso é tão estruturante, né, para aprender a se gerenciar daqui para frente. Então, tem muitos desdobramentos da forma como a gente, como pai e mãe, pode contribuir. Aí, como você disse, cada família vai desenvolver as suas estratégias, os seus aspectos, mas
talvez o não ter tanto receio de trazer o limite e o não, porque isso não é bom para você, porque eu acho que não está pronto, porque não é a hora, não é porque o seu colega tem que você tem que ter. Aqui em casa a gente pensa diferente, né? Eu acho que fortalecer como pai e mãe dos seus valores, como você colocou, é fundamental, né? Não, super, Ruth. E eu acho que você trouxe um ponto que é fundamental de ser falado também, que é sobre a questão da autoestima, né? Em 2022, saiu uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde com um dado preocupante para nós, que diz que 1 a cada 6 crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos teriam sofrido bullying online em 2022. 1 a cada 6 crianças e adolescentes. Ou seja, é bastante coisa, né? Os 3 maiores percentuais de motivos pelos quais os alunos afirmam ter sofrido bullying são a aparência do corpo, né? Aqueles que são mais gordinhos, ou aqueles que são mais magrinhos, enfim, etc. A aparência do rosto, né? E por fim, cor ou raça, que aí a gente já vai tocar num outro ponto, né? Aí a gente já vai falar de racismo. Isso foi de um total de quase 200 mil jovens, né? Ou seja, é um fenômeno complicadíssimo da gente avaliar assim, de um lado só, porque o bullying em geral ele tem esse aspecto que é a violência, ele tem esse aspecto que é a agressão, mas o que você falou é uma coisa muito verdadeira. Um dos principais ataques ele é a autoestima dessa criança. Né, e desse adolescente. E já é uma idade muito difícil, né? Porque são muitas transformações no corpo, é um braço mais longo, é uma voz que ora está mais fina, ora está mais grossa, né? Quando a gente chega nas redes sociais, é um espaço terrível, porque são milhares de pessoas te dizendo o que você deveria fazer, como que você deveria fazer. A gente vê, por exemplo, hoje, cada vez mais jovens, as pessoas buscando procedimentos estéticos, clareamentos dentários, enfim. Não, nada contra as pessoas que fazem isso, mas para nós é muito preocupante o quão cedo isso chega para as crianças. Né? Exatamente. Fora outros conteúdos, né? Eu consigo lembrar desse ano e ano passado ter emergido na internet, por exemplo, um conteúdo Red Pill, né? Isso pode ser até para uma outra conversa, mas isso falava muito sobre o homem não ser o bobo, sobre o tipo de mulher que se constrói e quem são os principais consumidores desse conteúdo? Adolescentes. Isso. Então isso leva assim, a uma onda de várias verdades, uma maneira muito agressiva de ver o mundo também. E é uma idade essa é a base do bullying. E é a idade que eles geralmente se afastam mais dos pais e querem as referências no social, no outro, né? Em outros espaços. Então, se você faz ali já tem uma construção disso desde a infância, mas não está perdido ainda na adolescência. Vamos lá, né? Construir isso de uma relação de proximidade. Não é você ser melhor amigo do seu filho, né? Não é você ser confidente do seu filho. Longe disso, isso nem é saudável, né? Mas é você ter ali, assim, um porto seguro para ele, independente da situação que ele viva, ele se sinta confiante de poder falar, para se expor, né? De alguma forma, porque esse é o grande papel e o grande desafio da gente como pai e mãe, né, nesse novo século, nessa nova geração, porque está tudo cada vez mais virtualizado, cada vez mais distanciado do olho no olho, cada vez mais distanciado da convivência ali, né, no social. Então, são desafios que a gente não tem um preparo, uma referência anterior clara de como a gente pode agir. Eu acho que cada família vai ter que ir construindo isso mesmo, né? Mas a proximidade é fundamental. E é tão interessante ver o quanto para algumas famílias falam assim, mas eu consigo, é leve, porque eu fui construindo, né? Eu fui semeando isso ao longo do tempo. E para outras vai ser mais desafiador, porque isso não estava presente até então, sem julgamento nenhum, por diversas razões, né? E o que a gente tem percebido, Saulo, é muito a consequência muito maior, até, a incidência muito maior até do cyberbullying do que o bullying presencial, vamos dizer assim, né? Porque o menino acha que está
protegido pelas telas, que não vai chegar em quem começou, que não vão nunca, sabe, que está num anonimato e numa zona de que não vai nunca se identificar quem está ali, né? E uma coisa que eu costumo falar também é que nos 2 casos a gente tem um terceiro agente, que é a plateia, né? E é preciso falar sobre a plateia. Tanto no aspecto do virtual quanto do presencial, você tá ali assistindo e não fazer nada para tentar impedir ou minimizar ou acolher ou tentar, enfim, de alguma maneira, né? Isso corrobora para o fortalecimento das ocasiões e da magnitude e talvez da intensidade daquela situação de bullying e cyberbullying, porque tem plateia no cyberbullying também, né? Sim. E isso é uma coisa muito sensível, assim, né? Porque o bullying geralmente tem mais uns 4 autores, né? Atores, de maneira geral. O autor, você tem um apoiador talvez mais direto, que possa ser um autor, o alvo, e você tem, de fato, esse espectador. O que a gente sempre recomenda, eu falo isso até conversando com alunos, é preciso contar para a escola, é preciso procurar os responsáveis da escola, é preciso conversar com eles, é preciso ir atrás deles. Mas eu vou ser sincero, o que eu ouço dos alunos de volta eles ficam com medo. Sim. Será que a partir do momento em que fizer isso, eu também não vou ser o alvo do bullying? Porque que mensagens aquilo passa? Para a pessoa que está sendo alvo, é uma violência muito direta. Mas para aquela pessoa que está só olhando, o recado que passa é: o próximo pode ser você. É um recado em múltiplas direções, né? Então, quando a gente orienta um aluno a procurar a escola, eu acho que é o certo, eu digo a eles, é isso que a gente precisa fazer, mas é claro, isso pode ter uma implicação para ele. Né? Então, esse espectador, como é que a gente trabalha esse aluno? Como é que a gente consegue garantir um espaço também de segurança, de acolhimento para ele? Né? Para nem falar do alvo, né? A pessoa que é alvo de bullying precisa, obviamente, ser acolhida na sua dor, né? Ser validado aquilo que ele está sentindo, ser feito um trabalho em cima deles. Mas é óbvio que é muito importante pensar nesse apoiador, de oferecer canais, oferecer possibilidades seguras para que ele de fato se sinta, olha, alguém que pode intervir naquela situação. Talvez não diretamente, é claro, mas que ele possa contar para alguém, que ele possa entender o que é certo, o que é errado. Eu vou contar para você, Ruth, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com eles e com os pais, assim, né? Que é uma contagem. E aí eu faço algumas perguntas que a gente poderia fazer até para as pessoas que nos ouvem, assim. Que é, se você, por exemplo, já implicou com alguém, essa pessoa pediu para você parar e você não parou. Se você, por um acaso, já riu de alguém que não estava feliz. Né? Se por alguma razão nós já ignoramos, ou isolamos, ou excluímos alguma pessoa, ou se, por exemplo, a gente já soube de alguém, pode ser adultos, ou a nossa época de escola também, que não se sentia confortável dentro do nosso grupo, e a gente não buscou descobrir o porquê que ele estava desconfortável. São pequenas coisas do nosso comportamento, da nossa maneira de agir em sociedade, que elas podem ser muito importantes nessa situação. Eu faço essa pergunta para os alunos, geralmente, e faço essa pergunta para os pais também. Sim. Como é que vocês agiam na época em que vocês eram crianças, em que vocês eram alunos? Porque, de fato, assim, isso traz uma percepção da complexidade disso e de quanto a gente precisa combater o bullying em todas as frentes. Isso nem sempre falando diretamente sobre bullying. Sim. Acho que na maioria das vezes para os alunos não é falando sobre bullying. Sim. Porque eles sabem o que quer dizer, ou pelo menos têm a percepção de que sabem, mas é por outros caminhos, assim. Como que se lida com um grupo? Como que a gente percebe dentro de um grupo? Como que a gente lida com aquela pessoa que é mais quieta, ou aquela pessoa que a princípio você sente que está um pouco deslocada? A gente busca integrar essa criança? A gente busca integrar esse colega? Ou a gente não está nem aí? São algumas coisas que a gente vai perguntando aos alunos para entender também qual é o nível de comprometimento que eles poderiam ter com uma situação dessa, e para fazer com que eles se comprometam também. Porque não tem como a gente passar por nenhuma solução por bullying sem envolver a autonomia e a agência das crianças. Perfeito.
E aí precisa a gente estar sempre em busca da nossa melhor versão como sujeito, né? E dentro disso que você colocou, a qualificação das relações, né? Isso é a grande temática do INDE, né? É qualificar as relações para evitar e agir preventivamente com a falta de respeito, para que ela não aumente e não vire uma situação de conflito e que aquele conflito não se torne e não aumente para virar uma situação de bullying, por exemplo, né? E por isso um programa socioemocional bacana, bem aplicado, bem feito, facilita todo o processo, porque você vai desde pequenininho entendendo quem eu sou, o que que eu sinto, né? Entendendo quais são as minhas ferramentas de solução de problemas de convivência e não de problemas de conteúdo exatamente, né? Para que ele possa ali mais para frente ir se instrumentalizando de efetivas ações que eu posso ter para me entender melhor, acolher e todo mundo se sentir mais seguro e mais pertencente, né? Uma das coisas que na escola a gente vem implementando como atitudes preventivas, assim, a gente vê que é muito difícil para os envolvidos diretamente virem nos contar alguma coisa, apesar de que na nossa escola, por ser um espaço de mais escuta e mais acolhimento, os meninos até se sentem um pouco mais confortáveis de buscar ajuda, não é uma incidência de 100%, mas eu considero significativo, mas que eles possam buscar agentes entre eles, e aí nós vamos implementar isso já a partir do ano que vem, a gente fez de maneira experimental agora, como se fosse representante da turma, que seriam os ouvintes entre eles. Então, em vez de eu ir na coordenação, em vez de eu ir na direção, ou num formulário, ou num papelzinho e escrever, porque aí vão me ver escrevendo, ou vão me ver depositando na urna, enfim, eu busco num colega o apoio assim, puxa, eu vi uma coisa que aconteceu. Então, aqueles representantes são uma comissão que vai ajudar a direção e a coordenação a identificar locais em que se acontecem mais as situações, turmas em que a incidência é maior, né, para a gente poder entender isso e agir de forma mais assertiva e de forma mais preventiva. E dentro dessa linha, né, a gente vai caminhando para melhorar e intensificar, sempre colocando os meninos como agentes, porque eu acho que de igual para igual é mais fácil, né? É mais leve eu poder dizer para alguém que poderia estar no meu lugar, vivendo aquela situação, né? Do que para um adulto que talvez vai me julgar, ou que, nossa, aquilo vai rapidamente chegar, enfim, para que eles se sintam mais amparados, de que os próximos passos eles têm parceiros ali junto com eles, né? Então essa é a forma que a gente vem construindo para tentar minimizar esses aspectos, né? E sempre buscando a qualificação das relações humanas dentro do ambiente escolar. E aí isso, como você colocou, né? Como é uma questão da sociedade, não é só entre os alunos que a gente busca essa qualificação, a gente também traz isso para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, entre a gente, né? De fomentar situações de bem-estar, da própria paz, né? De você difundir, vou usar essa palavra, mas de você difundir boas mensagens, coisas positivas sobre a vida, um olhar mais positivo mesmo, de entender o dia a dia, né? Que tem dia que o meu melhor vai ser aqui, no outro dia o meu melhor vai ser mais em cima, né? E que todo dia eu tô dando o meu melhor, né? De poder se sentir pertencente, acolhido, amparado. Eu acho que dentro da escola esse é o nosso propósito máximo. E aí, assim, tem diversas leituras disponíveis hoje em dia, tem muito material de qualidade a respeito disso. Recentemente eu estou lendo algumas obras, eu não vou nem destacar aqui na minha fala o nome de uma específica, mas que a Abrace desenvolve um curso de capacitação para escolas que é muito bacana. E eu tenho lido algumas obras deles, estou fazendo esse curso também, a coordenação da escola junto, para a gente se fortalecer, né? E tentar minimizar e tentar extinguir. Vamos botar uma meta aí boa, né?
situações dessas dentro das escolas, porque isso é muito danoso para todo mundo. É difícil para o pai, é difícil para o aluno, é difícil para a escola, é difícil para todo mundo que está envolvido lidar com o sofrimento, né, tão profundo que o bullying e o cyberbullying impactam, né? É muito dolorido para todo mundo. Então, é legal os nossos ouvintes poderem entender o que a escola tem feito, né? E o que o Live é parceiro. E aí, vou te dar uns minutos também para você se colocar, para a gente encerrar o nosso bate-papo, mas a gente vem fazendo também trimestralmente rodas de conversa com as famílias, né? Você teve presente conosco na última, que falava sobre as relações familiares, né? E justamente para isso, para que a gente possa se alimentar de boas referências, de troca de ideias, né? E que a escola pode favorecer as famílias dentro disso. Inclusive, foi muito bacana o nosso bate-papo naquele dia, né? Foi para tantas vertentes, abriu um leque ali de debate muito interessante. Então, agradeço a sua participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. Esse assunto dá horas de conversa, né? Mas vou te dar aí uns minutos finais para você colocar suas considerações também. Maravilha, Ruth. Eu acho que hoje a gente também conseguiu falar sobre muita coisa importante e talvez uma ausência que vale a pena ser mencionada, a gente não falou muito sobre a Lei 14.811, né, de 2024, que foi a lei que tipificou essa prática de bullying. E eu acho assim interessante, no livro a gente tem uma posição até um pouco reticente com relação a essa lei, assim, porque para nós não tem a sua importância, claro, de definir, mas eu gosto de citar até uma frase que o nosso fundador, o Caio Lobianco, falou certa vez, que é isso, não existe uma fórmula mágica, né, para lidar com bullying. Então, é preciso que qualquer protocolo que a gente vá seguir, ele inclua a escuta dos envolvidos na situação. É preciso gerar esses espaços de escuta. É importante que a gente consiga oferecer de forma intencional, aí eu estou abrindo aspas para o Caio mesmo, esses espaços de escuta e de fala para a comunidade escolar. Isso inclui alunos, né? Então, quando você fala de construção de grupos de trabalho, né, comitês, eu tenho visto isso acontecer em algumas escolas e eu acho que isso tem dado bons resultados também, porque não parece que as únicas pessoas que estão a fim de acabar com o bullying na escola são os adultos, né? Isso torna isso um problema deles também, porque eles precisam resolver isso entre si. Então acho que ter esse espaço é muito importante, onde eles consigam se sentir responsáveis por isso e onde eles se sintam escutados por isso, e principalmente que a participação das famílias junto à escola ela seja uma participação também menos só no sentido de apontar e cobrar, mas no sentido de compreender essa situação também como uma oportunidade de aprendizagem. É claro, né? Existem situações em que a coisa pode ir muito além, e a gente viu isso acontecer esse ano no Brasil. Aí realmente talvez não tenha muito o que ser feito, mas é sempre importante os pais lembrarem, e nós também, né, de uma certa forma, que a escola tem como uma missão institucional ensinar. E essa missão institucional, às vezes, ela é feita no conflito. Ela é parte do conflito também, ela parte de um lugar onde a gente não está se entendendo. Mas é preciso que família, escola e alunos juntos, a gente consiga traçar estratégias em conjunto para combater o bullying na escola. Eu não sei, como um historiador, eu acho que eu sou um pouco mais pessimista com relação a acabar com o bullying. Acho que o bullying ele tem ele não é o princípio da coisa. O princípio está na nossa forma de viver mesmo. Mas eu acho que a gente pode, a partir desse conceito e da identificação desse conceito, identificar o que na nossa forma de viver a gente pode repensar para conseguir evitar situações como essa. Então acho que eu encerro por aqui com essa reflexão, essa provocação, Ruth. Muito legal. Eu acho muito, muito bom que o Live possa contribuir para a escola também, né? Junto aos professores, junto às famílias, não só na atuação com os alunos. Então é na esfera completa, né? Esse compromisso que a gente tem
com os meninos, né, dentro das escolas para que eles se desenvolvam plenamente, saudável e equilibradamente, né? Esse é o nosso grande objetivo. E é uma construção, um processo e um caminho que vai se trilhar aí de cada um na sua potencialidade e dificuldade de que é ser humano e viver, né? Então, é importante a gente poder se amparar também, né? E se acolher também, esses sujeitos, né? Pais, famílias, escola, porque o objetivo é comum, que é o bem-estar de todos eles. Então, foi muito legal, a sua provocação foi ótima. E, de qualquer maneira, Saulo, agradeço. Fica disponível também aí nos nossos comentários, né? Para os ouvintes seguirem o Live, o podcast de vocês e outras referências que a gente sempre incentiva. E agradeço e até a próxima, com certeza, porque a gente ainda vai se encontrar bastante. Certamente, Ruth. Eu que agradeço pelo convite também, quero agradecer o tempo das famílias que estão nos ouvindo nesse momento. Perfeito. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.